Ezequiel, um nome que ecoa pelas páginas das Escrituras como um homem escolhido para uma missão impossível: ser a voz de Deus em meio ao caos do exílio babilônico. Imagine-se no lugar dele, vivendo num tempo em que tudo que você conhece foi destruído. Sua cidade está em ruínas, seu povo disperso. Era nessa escuridão que Deus chamou Ezequiel, para trazer uma luz surpreendente. Mas essa luz não veio sem desafios. O profeta do exílio foi confrontado com visões que poucos ousariam compreender. Suas mensagens eram ao mesmo tempo poderosas e misteriosas, carregadas de juízo e redenção. O exílio babilônico não foi apenas um momento de destruição física, mas também de uma profunda crise espiritual. Ezequiel viveu esse dilema, vendo seu povo distante da aliança com Deus, imerso em idolatria e corrupção. Mas, mesmo assim, o Senhor não os abandonou. O chamado de Ezequiel era para restaurar essa aliança, resgatar o que havia sido perdido. Ele foi escolhido para ser a voz que confrontaria tanto os líderes corruptos quanto o povo rebelde. Um profeta que carregava consigo uma verdade pesada. O julgamento estava próximo. As visões que Ezequiel recebeu não eram apenas simbólicas, eram revelações divinas sobre o futuro de Israel e, quem sabe, sobre o destino de toda a humanidade. Ele viu coisas que deixariam qualquer um perturbado: criaturas angelicais com múltiplas faces, rodas cheias de olhos e a glória de Deus se afastando do templo sagrado. Imagine a responsabilidade de ser o portador dessas imagens. Mas, em meio a essas visões, havia uma promessa de restauração, uma nova aliança que Deus desejava fazer com seu povo. Essa história é sobre mais do que apenas curiosidades da Bíblia. É sobre um homem que desafiou o tempo e a realidade para entregar uma mensagem que ecoa até hoje. E assim, mergulhamos nas profundezas das visões de Ezequiel, em busca das respostas que ele trouxe do além. Uma jornada que revela não apenas o passado de Israel, mas verdades eternas sobre redenção, juízo e a misteriosa ligação entre Deus e a humanidade. Nas margens do rio Quebar, longe da terra que um dia chamaram de lar, Ezequiel encontrou seu destino. Não foi um encontro comum, mas uma revelação que o marcaria para sempre. Ali, onde o exílio parecia ser apenas sofrimento e desesperança, Deus escolheu falar. E quando o Criador fala, a terra treme e o coração humano é transformado. Ezequiel, como poucos, ouviu a voz divina e soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele foi chamado para ser mais do que um homem, mais do que um exilado. Ele seria o profeta de uma geração perdida. A primeira visão que Ezequiel recebeu foi tão intensa que as palavras falham em descrevê-la. Imagine ver o céu se abrir diante de seus olhos e criaturas celestiais emergirem de uma luz que parece irradiar o próprio poder de Deus. Era como se os céus estivessem descendo à terra para tocar o coração humano. Ezequiel foi escolhido para testemunhar o poder e a glória de Deus de uma maneira que poucos tiveram o privilégio de experimentar. Não era apenas uma visão, mas um chamado para se levantar como a voz de Deus em tempos de escuridão. Ser profeta em tempos de desespero não é uma tarefa fácil. Ezequiel sentiu o peso de cada palavra que Deus lhe deu. O povo de Israel estava distante, física e espiritualmente. Eles precisavam de um líder, de uma voz, de alguém que lhes dissesse que ainda havia esperança, mas que também os confrontasse com suas falhas. Ezequiel era essa voz, escolhido para trazer tanto consolo quanto julgamento. Suas palavras ecoavam com uma força que poucos podiam ignorar, mesmo em meio à tragédia do exílio. As primeiras palavras de Deus a Ezequiel carregavam um peso que ele levaria por toda a sua vida. Ele sabia que não poderia recuar, não poderia ignorar o que tinha visto e ouvido. O chamado de Deus era irrevogável. O profeta sabia que sua missão não seria fácil, mas como poderia ele se calar,
depois de ter sido testemunha de uma revelação tão grandiosa. E assim, Ezequiel começou sua jornada, uma jornada que o levaria a confrontar reis, líderes e o próprio povo, sempre com a certeza de que a voz de Deus nunca falharia. Entre as muitas visões que Ezequiel teve, a dos 4 seres viventes é, sem dúvida, uma das mais intrigantes. Esses seres, cada um com 4 rostos e 4 asas, simbolizam um mistério profundo sobre o poder e a presença de Deus. Eles não eram apenas figuras celestiais, representavam algo maior, algo que transcende o entendimento humano. Com rostos de leão, boi, águia e homem, cada um carregava uma mensagem sobre os diferentes aspectos da criação divina, unindo força, sabedoria, realeza e humanidade. Uma visão como essa não se esquece facilmente. O simbolismo de cada ser vivente não era um detalhe aleatório. O leão, por exemplo, sempre foi associado à realeza e ao poder absoluto, refletindo a soberania de Deus. O boi, por outro lado, é símbolo de força e serviço, remetendo ao cuidado divino. A águia, com sua capacidade de voar acima das tempestades, traz a ideia de visão e alcance celestial. Já o rosto humano destaca a importância da humanidade no plano de Deus. Ezequiel viu nessas figuras uma representação do controle de Deus sobre todos os aspectos da vida, desde o mais poderoso até o mais humilde. Esses seres viventes estavam diretamente conectados com o trono de Deus, como se fossem guardiões de sua glória. Eles moviam-se em perfeita harmonia, sem nunca se desviar do propósito que lhes foi dado. Era como se o próprio universo estivesse ao seu comando, ordenado e dirigido pela vontade divina. Essa visão era uma representação do caos controlado, onde mesmo as forças mais poderosas se submetem à soberania de Deus. Não havia espaço para o acaso. Tudo era parte do plano. Ao ver essas criaturas, Ezequiel compreendeu que ele estava diante de algo muito maior do que ele próprio. Essa visão foi uma lembrança de que, apesar da destruição e do exílio, Deus ainda estava no controle. Ezequiel foi chamado para compartilhar essa verdade com o povo, para que soubessem que, mesmo em meio ao caos, a mão de Deus nunca os abandonou. E assim, o profeta começou a entender que suas visões não eram apenas mensagens para o presente, mas também para o futuro, abrindo caminho para revelações ainda mais impressionantes. Entre as visões mais enigmáticas de Ezequiel, as rodas dentro das rodas são, sem dúvida, uma das mais desafiadoras de compreender. Ele descreve essas rodas como estruturas interligadas, cobertas de olhos por toda parte, movendo-se em todas as direções, sem jamais se desviar. Elas não eram meros símbolos mecânicos, mas uma representação viva do poder onisciente de Deus. Cada olho parecia refletir a capacidade divina de ver tudo, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, dominando cada aspecto da criação com absoluta autoridade. Essas rodas, além de simbolizarem a presença constante de Deus, também sugeriam que Ele é o centro de tudo, o ponto de equilíbrio em meio ao caos. Elas se moviam sem se virar, porque Deus não precisa de ajustes ou correções. Ele é imutável e perfeito em suas decisões. Para Ezequiel, ver esse movimento sincronizado foi um lembrete de que, mesmo quando o mundo parecia estar fora de controle, a mão de Deus guiava todas as coisas com precisão. Nada estava fora de seu alcance ou além de sua visão. O papel das rodas também estava conectado ao trono celestial, como se o próprio trono de Deus estivesse sempre em movimento, mas nunca vacilando. Era uma representação do poder divino que se estende por toda a terra, sempre ativo, sempre presente. Ezequiel via nessa visão um reflexo do governo supremo de Deus sobre tudo o que existe. Enquanto a humanidade luta para entender o tempo e o espaço, Deus reina de forma absoluta, sem limitações. As rodas são o símbolo desse domínio total e eterno. Ao observar essas rodas, Ezequiel começou a perceber que o trono de Deus não estava limitado ao templo ou a qualquer lugar físico. A presença divina se movia entre os céus e a terra, conectando tudo com um propósito maior. Essa revelação
não era apenas para ele, mas para todo o povo de Israel, que precisava saber que, apesar da destruição e do exílio, Deus ainda estava no comando. E essa mensagem seria fundamental para o que viria a seguir: o papel de Ezequiel como atalaia de seu povo. Ezequiel não foi apenas um profeta. Ele foi chamado para ser um atalaia, um vigia que observa de longe e avisa sobre o perigo iminente. Deus o designou para essa função, uma responsabilidade que poucos suportariam. Ele deveria levantar sua voz em tempos de caos, alertar sobre o julgamento que se aproximava e garantir que o povo de Israel soubesse o que estava por vir. O papel do atalaia não era fácil, pois sua voz, muitas vezes, seria ignorada. Mas o profeta sabia que sua missão era clara: falar, mesmo que ninguém quisesse ouvir. Ser um atalaia significa carregar o peso de uma mensagem impopular. Ezequiel foi chamado para avisar sobre a destruição e o juízo, enquanto o povo ainda se agarrava à esperança de uma falsa paz. Deus o alertou que muitos não o escutariam, que seus corações estavam endurecidos. No entanto, a responsabilidade de Ezequiel não era garantir que fossem ouvidos, mas que a mensagem fosse proclamada. E se ele ficasse em silêncio, o sangue do povo estaria sobre ele. Imagine o peso dessa responsabilidade. Mas o papel de Ezequiel como atalaia não era apenas uma missão de julgamento. Havia também uma esperança subjacente. Se o povo ouvisse sua voz, poderia haver arrependimento, poderia haver redenção. Deus ainda estendia a mão, mesmo em meio ao caos. O profeta, então, não era apenas um mensageiro do desastre, mas também da possibilidade de restauração. Ele sabia que, em algum momento, suas palavras poderiam tocar o coração de alguém, e essa pessoa poderia se voltar a Deus. Enquanto Ezequiel cumpria seu papel, ele entendia que ser um atalaia significava viver em alerta constante, sabendo que cada dia poderia ser o último para muitos. Sua vida foi um constante equilíbrio entre o aviso e a esperança, entre o juízo e a misericórdia. E assim, o profeta começou a compreender que cada palavra dita carregava consequências eternas. Mas sua jornada estava apenas começando, e logo ele enfrentaria o amargo peso de devorar a própria mensagem que proclamava. Em uma das visões mais profundas e desafiadoras de sua vida, Ezequiel foi instruído a comer um rolo. Não era um rolo comum, mas o próprio livro da Palavra de Deus, escrito por dentro e por fora, com lamentações, gemidos e ais. Deus o ordenou a devorar o rolo, como se as palavras não fossem apenas para ser ouvidas, mas para se tornarem parte de sua própria carne e espírito. Esse ato simbólico era um lembrete poderoso de que a mensagem divina não era algo que se proclamava de forma distante. Ezequiel precisaria internalizar cada palavra, cada lamento, e fazer disso a essência de sua existência. Ao comer o rolo, Ezequiel experimentou um contraste que reflete a complexidade da missão divina. Para sua surpresa, ele descobriu que, embora o rolo fosse repleto de avisos e julgamentos, ao seu paladar, ele era doce como o mel. Mas essa doçura era momentânea, pois logo ele sentiria o amargor em seu estômago. A doçura inicial simbolizava o privilégio de receber a palavra de Deus diretamente, de ser o portador de uma mensagem divina. Mas o amargor que seguiu refletia o peso da responsabilidade. Levar o juízo, a destruição e a tristeza ao seu povo, que ele amava, seria uma carga dolorosa e inevitável. Esse ato de comer o rolo é um poderoso símbolo da natureza das profecias. A palavra de Deus tem uma dimensão dupla. Ela é ao mesmo tempo doce e amarga, porque oferece tanto o consolo da verdade quanto o desafio do arrependimento. Ezequiel, ao comer o rolo, passou a carregar em si mesmo as emoções e as palavras divinas. Não era apenas uma mensagem que ele transmitiria, era algo que ele sentia, algo que se tornou parte de sua própria identidade. Cada profecia que ele entregaria ao povo agora vinha de dentro, refletindo o peso emocional que ele carregava. Depois de devorar o rolo,
Ezequiel não podia mais voltar atrás. Ele estava completamente imerso na missão, e cada palavra que ele proclamaria seria como parte de seu próprio ser. A doçura da palavra de Deus sempre seria acompanhada do amargor da responsabilidade. O profeta sabia que as próximas mensagens que ele entregaria ao povo de Israel seriam difíceis, mas inevitáveis. E assim, com o rolo devorado, ele estava pronto para agir, pronto para demonstrar com gestos e ações simbólicas o destino que aguardava Jerusalém e seu povo. As palavras de Ezequiel eram poderosas, mas Deus sabia que, para um povo teimoso e de coração endurecido, apenas palavras talvez não fossem suficientes. Foi por isso que Ezequiel foi chamado a realizar ações simbólicas, gestos dramáticos que falariam tão alto quanto suas profecias. Ele deveria usar o próprio corpo e sua vida como ferramentas vivas da mensagem divina. Imagine-se na posição dele, deitado de lado por 390 dias, para representar o cerco de Jerusalém. Cada dia era um símbolo do tempo de iniquidade da casa de Israel. E após esse período, ele ainda deveria virar-se e deitar-se por 40 dias, simbolizando os anos de transgressão de Judá. Seu corpo tornou-se o palco das profecias. Essas ações simbólicas eram como encenações sagradas, que despertavam a curiosidade e o desconforto daqueles que as presenciavam. Outro gesto emblemático foi o ato de racionar sua comida e água, como se estivesse vivendo sob o cerco de uma cidade. Ao comer seu alimento cozido sobre esterco, ele demonstrava o quão degradante seria a vida dos israelitas durante o exílio. Ezequiel não só falava sobre a fome e a miséria que estavam por vir, ele vivia essa realidade, antecipando o sofrimento de seu povo de forma visceral e inescapável. Em outro ato simbólico, Deus instruiu Ezequiel a raspar sua cabeça e barba, algo extremamente humilhante para um homem na cultura israelita. Ele deveria, então, dividir os cabelos em 3 partes. Uma seria queimada, simbolizando a destruição pela espada. Outra seria espalhada ao vento, representando a dispersão do povo. E a última seria guardada em sua roupa, como um sinal de que um pequeno remanescente seria poupado. Cada gesto de Ezequiel era uma ilustração viva das consequências do pecado, uma demonstração concreta do que as palavras proféticas previam. Essas ações dramáticas não eram apenas gestos de desespero, mas atos carregados de propósito. Eles davam ao povo uma imagem clara e inegável da seriedade da mensagem que Ezequiel trazia. Não havia como ignorar suas ações, pois cada uma era como um grito visual da proximidade do julgamento. E enquanto Ezequiel realizava esses gestos, ele sabia que o cerco de Jerusalém se aproximava, trazendo consigo destruição e sofrimento. Mas essa era apenas uma parte da mensagem, pois ainda viria a profecia sobre a própria cidade santa. A profecia da destruição de Jerusalém foi uma das mais devastadoras que Ezequiel teve que proclamar. A cidade que um dia fora o centro da adoração a Deus, o lugar onde o templo erguia-se majestoso, agora estava condenada à ruína. O profeta anunciou que o cerco era inevitável, que o exército inimigo logo cercaria as muralhas, trazendo fome, desespero e morte. As visões eram claras. O fogo consumiria as casas, o sangue correria pelas ruas e o povo seria levado cativo. Era difícil imaginar uma mensagem mais sombria e dolorosa, especialmente para alguém que amava profundamente aquela cidade. O cerco de Jerusalém não seria apenas uma derrota militar. Era o reflexo da corrupção espiritual que havia tomado conta do povo. A idolatria, a injustiça, o afastamento de Deus haviam chegado a um ponto sem retorno. Ezequiel via tudo isso com clareza, e cada vez que ele falava, era como se estivesse tentando alertar alguém prestes a cair de um penhasco. Mas, apesar de seus avisos, o povo continuava cego, incapaz de perceber o abismo à sua frente. A corrupção havia enraizado tão profundamente
que a destruição parecia ser o único caminho restante. A queda de Jerusalém não era apenas um golpe físico, mas também espiritual. O templo, o símbolo da presença de Deus entre o povo, seria profanado e destruído. Isso não era apenas uma questão de pedras sendo derrubadas. Era um sinal de que a conexão entre Deus e Israel havia sido rompida. Ezequiel viu em suas visões a glória de Deus deixando o templo, como se o próprio Criador estivesse se afastando daquele que um dia foi seu povo escolhido. A dor dessa separação era imensa, tanto para o profeta quanto para aqueles que finalmente perceberiam o que haviam perdido. Mas mesmo em meio a essa profecia de destruição, Ezequiel sabia que havia algo mais. Ele não podia ignorar o fato de que, apesar do julgamento iminente, Deus ainda mantinha um plano de restauração. A queda de Jerusalém, por mais trágica que fosse, não seria o fim da história. Uma nova esperança estava escondida nas sombras dessa destruição. Uma promessa de redenção e restauração que Ezequiel começaria a revelar em suas próximas visões. Mas antes disso, ele ainda precisava enfrentar os falsos profetas e seus enganos. Em tempos de crise, quando a verdade é difícil de encarar, sempre surgem aqueles que oferecem falsas promessas de conforto. Ezequiel enfrentou de frente os falsos profetas de Israel, homens que pregavam paz quando a destruição estava às portas. Eles ofereciam ilusões ao povo, assegurando que tudo ficaria bem, que a cidade nunca cairia e que o exílio terminaria em breve. Esses profetas eram populares porque falavam o que as pessoas queriam ouvir, mas suas palavras eram vazias, sem fundamento divino. Ezequiel, por outro lado, sabia que a verdade era amarga, mas necessária. Esses falsos profetas eram uma praga, envenenando a esperança do povo com mentiras que desviavam seus corações ainda mais de Deus. Eles usavam suas próprias visões, sonhos e pressentimentos para justificar suas palavras, quando, na verdade, o que faziam era manipular o desespero do povo. Eles se aproveitavam da necessidade de esperança, oferecendo promessas que jamais poderiam cumprir. Ezequiel os denunciou com firmeza, alertando que suas mentiras não apenas levariam o povo à ruína, mas também iriam condenar suas próprias almas. A mensagem de Ezequiel contra os falsos profetas foi dura, mas necessária. Ele sabia que, enquanto o povo estivesse sendo enganado, o verdadeiro arrependimento nunca viria. E, sem arrependimento, o julgamento seria certo. Ao confrontá-los, Ezequiel estava tentando abrir os olhos de seu povo para a realidade que eles se recusavam a ver. Não havia mais tempo para ilusões. Era hora de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Deus não toleraria mais a idolatria e a corrupção, e aqueles que fingiam falar em seu nome seriam expostos. Os falsos profetas prometiam paz, mas Ezequiel sabia que a paz só viria através do julgamento e da purificação. Suas palavras eram uma advertência para todos nós sobre o perigo de seguir vozes que nos afastam da verdade, que nos iludem com soluções fáceis. Mas Ezequiel também sabia que a próxima visão que ele receberia seria a mais impactante até então. A glória de Deus, que um dia habitou entre o povo de Israel, estava prestes a abandonar o templo, um sinal definitivo de que o juízo estava próximo. A visão da glória de Deus deixando o templo foi, sem dúvida, uma das mais angustiantes que Ezequiel presenciou. Para o povo de Israel, o templo era o símbolo máximo da presença divina entre eles, o lugar onde Deus habitava, onde os sacrifícios eram feitos e onde a aliança com o Criador era renovada. Mas, ao contemplar a glória de Deus se elevando e saindo daquele lugar sagrado, Ezequiel percebeu que algo muito mais profundo estava acontecendo. Era como se o próprio Deus estivesse se afastando de seu povo, deixando-os à mercê das consequências de seus próprios atos. A glória de Deus, descrita como uma luz esplendorosa e radiante, subiu do templo e se afastou lentamente.
Ezequiel assistiu a esse momento com o coração pesado, pois sabia que aquilo representava o fim de uma era. A proteção divina, que por tanto tempo havia guardado Jerusalém, agora estava se retirando. Era o resultado da corrupção e idolatria que haviam tomado conta da cidade. O povo não havia se arrependido. Os líderes haviam se perdido, e agora o próprio Criador estava se afastando de sua criação. Essa visão carregava um significado devastador. O templo, que havia sido o centro da vida espiritual de Israel, estava prestes a ser destruído. Sem a presença de Deus, aquele edifício não passava de uma estrutura de pedra, vulnerável ao ataque dos inimigos. Ezequiel sabia que o que viria a seguir seria a queda definitiva de Jerusalém. A retirada da glória de Deus era o último sinal de que o julgamento estava prestes a se concretizar. Não havia mais como evitar o que estava por vir. As profecias de destruição que Ezequiel havia proclamado estavam a um passo de se realizar. Mesmo assim, no meio dessa visão de abandono e perda, havia uma esperança oculta. A glória de Deus não desapareceu completamente. Ela se afastou, mas ainda estava presente, aguardando o momento certo para retornar. Ezequiel sabia que esse afastamento não era o fim definitivo, mas um chamado para que o povo buscasse a restauração. A visão da glória de Deus deixando o templo era, ao mesmo tempo, uma mensagem de juízo e uma promessa de que, um dia, ela voltaria a habitar entre o povo. Mas antes que isso pudesse acontecer, Ezequiel teria que confrontar o pecado que havia levado àquela terrível separação. A infidelidade espiritual de Israel era o cerne das profecias de Ezequiel. O povo escolhido por Deus havia se afastado, trocando a verdadeira adoração por ídolos e práticas pagãs. Ezequiel viu claramente o quão longe eles haviam caído, e ele não mediu palavras para denunciar essa traição. Usando uma linguagem poderosa, o profeta comparou Israel a uma esposa infiel, que abandonou seu marido para se entregar a outros amantes. Essa metáfora não era apenas uma figura de linguagem, mas uma dura realidade. O povo havia rompido sua aliança com Deus, escolhendo servir a outros deuses, iludidos pelas promessas vazias da idolatria. A idolatria em Israel era mais do que uma simples troca de adoração. Ela simbolizava a corrupção moral e espiritual que permeava toda a sociedade. O templo, que deveria ser um lugar sagrado, estava contaminado por sacrifícios profanos e rituais que desonravam o nome de Deus. Ezequiel, em suas visões, testemunhou essas práticas abomináveis acontecendo dentro das próprias muralhas do templo. O povo havia se afastado tanto que não conseguia mais distinguir o sagrado do profano. Era uma traição à aliança que Deus havia feito com eles desde os tempos de Abraão e Moisés. Ezequiel clamava por arrependimento, mas suas palavras pareciam cair em ouvidos surdos. O povo estava tão envolvido em sua infidelidade espiritual que não percebia o quanto havia perdido. Eles continuavam buscando respostas em seus ídolos, acreditando que poderiam viver em paz, mesmo afastados de Deus. No entanto, a aliança entre Deus e Israel era algo muito mais profundo do que eles podiam compreender. Não era apenas um pacto de proteção. Era uma relação de fidelidade mútua. Ao romper essa aliança, o povo estava cavando sua própria ruína. Ainda assim, Ezequiel sabia que, apesar de todo o julgamento que estava por vir, Deus não havia desistido completamente de Israel. A infidelidade espiritual havia levado ao colapso da nação, mas a misericórdia divina ainda era uma possibilidade. O profeta continuava a pregar, sabendo que, em algum momento, o povo entenderia o preço de sua traição. Mas antes que isso acontecesse, eles enfrentariam a espada, a devastação e o silêncio de Deus. O castigo divino seria a consequência inevitável de sua infidelidade, e Ezequiel estava pronto para proclamar essa verdade. Ezequiel não apenas alertou sobre o castigo iminente, ele o viu com uma clareza assustadora.
A espada de Deus estava prestes a cair sobre Israel, e não haveria escapatória. O julgamento seria severo, pois o pecado do povo havia se tornado insuportável aos olhos do Senhor. Ezequiel falou da destruição como um ato necessário de purificação, algo que deveria acontecer para que o remanescente pudesse, um dia, ser restaurado. A devastação viria não apenas pela espada dos inimigos, mas também pela fome, pestes e pela própria mão de Deus, que retiraria sua proteção de sobre o povo. A espada, nesse contexto, simbolizava o poder absoluto de Deus para corrigir os erros de seu povo. Não era apenas uma punição aleatória, era um ato de justiça divina. Ezequiel viu em suas visões o exército babilônico marchando contra Jerusalém, suas espadas afiadas prontas para destruir tudo em seu caminho. Mas ele sabia que os babilônios eram apenas o instrumento. A verdadeira força por trás daquela destruição era Deus, que havia decidido purificar Israel de suas abominações. Ezequiel deixou claro que ninguém escaparia ileso. Tanto os nobres quanto os plebeus, os ricos e os pobres, todos seriam atingidos pela justiça divina. A devastação não era apenas física, mas também espiritual. O povo perderia tudo o que considerava sagrado. O templo seria destruído, os sacrifícios cessariam e a presença de Deus se afastaria. Esse era o preço da desobediência, e Ezequiel sabia que o povo não estava preparado para o que viria. Ele descreveu a fome que os assolaria, o desespero das mães que veriam seus filhos morrerem, a loucura que tomaria conta de uma cidade sitiada. Essas imagens de destruição não eram apenas advertências, elas eram uma realidade que estava prestes a acontecer. Apesar da severidade desse castigo, Ezequiel sabia que a destruição também trazia consigo a possibilidade de um novo começo. O julgamento era necessário para que o remanescente pudesse ser salvo, para que o povo aprendesse a lição e retornasse a Deus. A espada e a devastação não eram o fim definitivo, mas o início de um processo de restauração. Mas para chegar a essa restauração, Israel precisaria passar pelo fogo, pela purificação. E no horizonte começava a se desenhar uma nova promessa: a restauração de Israel e a renovação da aliança entre Deus e seu povo. Após a devastação e o sofrimento que Ezequiel havia profetizado, uma luz começou a surgir no horizonte: a promessa de restauração. Mesmo em meio ao caos, Deus não havia abandonado totalmente o seu povo. Havia um plano maior, uma renovação em preparação, e Ezequiel foi escolhido para proclamar essa esperança. A restauração prometida era muito mais do que a simples reconstrução física de Jerusalém. Ela envolvia uma transformação espiritual profunda. Deus prometeu que, após o julgamento, ele reuniria seu povo disperso e os levaria de volta à terra prometida, restaurando sua identidade e sua relação com o Criador. Essa restauração não era condicional apenas ao retorno físico, mas também a uma mudança no coração do povo. Ezequiel falou sobre a necessidade de arrependimento, de um retorno genuíno a Deus. O exílio serviu como uma oportunidade para o povo refletir sobre suas falhas e reconhecer a importância da aliança que haviam quebrado. Deus, em sua misericórdia, estenderia sua mão novamente, oferecendo uma nova chance de redenção. O arrependimento era a chave para essa nova fase, e o povo precisaria aprender com seus erros para que a restauração fosse completa. A visão de um futuro glorioso, onde Israel seria renovado, trouxe conforto ao coração do profeta e daqueles que acreditavam em suas palavras. Deus prometeu que não apenas restauraria as ruínas de Jerusalém, mas também traria um novo espírito ao povo, uma nova disposição para seguir seus mandamentos. Ezequiel falou de uma nação purificada que andaria novamente sob a proteção divina, livre dos ídolos e das corrupções que outrora os desviaram. A aliança seria renovada, e Deus seria novamente o centro de suas vidas. Essa era a promessa de um novo começo. No entanto,
essa restauração não aconteceria de forma imediata ou sem sacrifícios. O povo de Israel ainda precisava passar pelo processo de purificação. Precisava entender as consequências de suas ações e buscar a Deus com sinceridade. Mas, no fim do túnel, havia uma promessa certa. A restauração viria e Israel voltaria a ser o povo escolhido com uma nova identidade espiritual. E assim, as visões de Ezequiel começaram a se transformar de julgamento em esperança, preparando o terreno para uma das mais poderosas e inspiradoras visões que ele teria. O Vale de Ossos Secos. Entre todas as visões de Ezequiel, a do Vale de Ossos Secos é, sem dúvida, a mais emblemática e poderosa. Em uma visão profundamente simbólica, Deus levou Ezequiel a um vale repleto de ossos espalhados por toda parte. Era um cenário desolador, de morte e abandono, onde nada restava além dos vestígios de uma nação derrotada. Mas, nesse vale de morte, Deus mostrou a Ezequiel que havia esperança, mesmo no mais improvável dos lugares. Ele perguntou ao profeta: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E Ezequiel, consciente do poder divino, respondeu: Ó Senhor Deus, tu o sabes. Deus então ordenou a Ezequiel que profetizasse sobre os ossos, dizendo que o sopro de vida voltaria a eles. Aos poucos, os ossos começaram a se unir, carne e tendões se formaram, e finalmente a vida foi restaurada àquele exército de mortos. A visão não era apenas uma demonstração do poder divino, mas uma representação viva da promessa de restauração para Israel. O povo, que estava espiritualmente morto, separado de Deus por sua desobediência, agora teria uma nova chance de viver, de ser restaurado e voltar à sua verdadeira identidade como o povo escolhido de Deus. Essa visão do Vale de Ossos Secos tornou-se um símbolo de renovação e esperança. Para o povo de Israel, que estava exilado e sem esperança, a mensagem de Ezequiel era clara. Deus poderia restaurá-los, mesmo quando tudo parecia perdido. Era uma promessa de que, apesar da destruição e do exílio, havia vida após a morte espiritual. O Vale de Ossos Secos representava o estado atual de Israel, mas também o futuro glorioso que Deus tinha planejado para eles, caso se arrependessem e voltassem à aliança. A mensagem do Vale de Ossos Secos transcende seu tempo, oferecendo esperança a todos aqueles que se encontram em momentos de desespero e perda. Deus é capaz de restaurar o que parecia irremediavelmente destruído, de trazer vida ao que estava morto. Para Ezequiel e seu povo, essa visão era um sinal de que o fim do exílio estava próximo e que uma nova era de renovação estava por vir. Mas essa renovação não seria apenas física, mas também espiritual, com Deus prometendo um novo coração e um novo espírito para seu povo. Após as duras mensagens de julgamento e o anúncio de restauração, Deus revelou a Ezequiel algo ainda mais profundo e transformador: a promessa de um novo coração e um novo espírito. O povo de Israel, endurecido pela desobediência e pela idolatria, necessitava mais do que uma simples restauração física ou territorial. Eles precisavam de uma renovação interior, uma transformação espiritual que os reconduzisse ao caminho correto. Deus, em sua infinita misericórdia, prometeu que removeria o coração de pedra e o substituiria por um coração de carne, sensível à sua voz. Essa promessa ia além do que qualquer um poderia imaginar. Não se tratava apenas de uma mudança externa, mas de uma revolução no mais íntimo de cada pessoa. Um novo coração significava a capacidade de sentir novamente a presença de Deus, de ser tocado por sua vontade. Ezequiel compreendeu que essa transformação era essencial para que o povo pudesse voltar a andar nos caminhos do Senhor. Um coração de carne seria capaz de amar, perdoar e seguir os mandamentos com sinceridade, enquanto o novo Espírito traria uma renovada disposição de viver segundo a vontade divina. O conceito de um novo coração e espírito
era algo revolucionário para a época, pois colocava o foco não apenas nas ações externas, mas na verdadeira essência do ser humano. Ezequiel estava trazendo uma mensagem de renovação espiritual que tocava nas raízes do que significa ser fiel a Deus. Era um convite para que o povo se deixasse transformar de dentro para fora, para que abandonassem suas velhas práticas e permitissem que Deus fizesse neles uma obra nova e duradoura. E essa promessa não era temporária. Era um pacto eterno que Deus estabeleceria com seu povo. Com esse novo coração e espírito, Israel seria finalmente capaz de viver em paz, reconciliado com Deus e em harmonia com os seus ensinamentos. Ezequiel sabia que essa transformação era a chave para uma verdadeira restauração, não apenas da terra, mas também da alma. E assim, com essa promessa de renovação interior, o profeta começou a vislumbrar um futuro glorioso, onde o templo seria restaurado e o povo poderia voltar a adorar a Deus em verdade e em espírito. Mas antes que essa visão se completasse, Ezequiel precisaria ver o santuário divino restaurado em toda a sua glória. A visão do templo restaurado foi uma das mais grandiosas que Ezequiel teve. Ele viu em detalhes um novo santuário, uma casa de adoração que superava em beleza e santidade tudo o que o povo de Israel já havia conhecido. Esse templo não era apenas um edifício físico. Ele simbolizava a renovação da aliança entre Deus e seu povo. Em sua visão, Ezequiel foi levado a medir cada parte do templo, desde os portões até o altar, e cada detalhe revelava a perfeição e o cuidado divino. O novo templo seria o centro da vida espiritual de Israel, um lugar onde a presença de Deus habitaria de forma plena e permanente. A importância do templo na vida de Israel não podia ser subestimada. Era o lugar onde os sacrifícios eram oferecidos, onde as orações subiam como incenso diante de Deus, e onde o povo se reunia para celebrar suas festas e renovar seus votos com o Criador. Mas o templo que Ezequiel viu era diferente. Ele era maior, mais majestoso e, acima de tudo, representava uma nova era de comunhão com Deus. A santidade do lugar seria restaurada, e o povo, agora purificado, poderia voltar a adorar a Deus em espírito e em verdade, sem a corrupção que havia contaminado o antigo templo. Essa visão não era apenas uma promessa para Israel, mas uma visão de esperança para toda a humanidade. O templo restaurado simbolizava a presença constante de Deus entre seu povo, uma presença que nunca mais seria afastada. Era o início de uma nova era, onde Deus estaria mais próximo do que nunca, habitando no meio de seu povo. O altar seria novamente o centro das ofertas, mas, desta vez, não haveria mais necessidade de sacrifícios para expiar os pecados, pois o próprio coração do povo teria sido transformado. O templo seria o símbolo máximo da paz e reconciliação entre Deus e a humanidade. Ezequiel sabia que essa visão era o ápice das promessas de Deus. O templo restaurado não seria apenas um lugar físico, mas o símbolo de uma nova aliança, onde Deus reinaria soberano em meio ao seu povo, e todos viveriam de acordo com sua vontade. O templo era o futuro, mas também o presente, um lembrete de que a restauração e a renovação espiritual estavam ao alcance daqueles que se voltassem para Deus. E assim, o profeta vislumbrava a próxima etapa de sua jornada, a promessa de uma aliança eterna, onde a paz reinaria para sempre. Ezequiel, em suas visões, foi levado a proclamar a promessa de uma aliança eterna, de paz entre Deus e seu povo. Depois de tanto sofrimento, exílio e purificação, Deus revelou que essa nova aliança não seria como as anteriores, cheias de quebras e infidelidades. Desta vez, seria uma aliança eterna, baseada não apenas em leis externas, mas em corações transformados. Ezequiel viu um futuro onde Israel e Deus caminhariam juntos em perfeita harmonia, onde a paz seria duradoura
e a reconciliação plena. Era o pacto que todos esperavam, o retorno do favor divino após um longo período de julgamento. Essa aliança eterna de paz era um reflexo direto do amor de Deus por seu povo. Mesmo após a rebelião e a idolatria que levaram à destruição de Jerusalém, Deus estendeu sua mão, oferecendo uma segunda chance. Ezequiel compreendeu que esse pacto seria diferente porque Deus mesmo garantiria que ele fosse cumprido. Ele prometeu que o povo de Israel não voltaria mais a se desviar, pois seus corações agora estavam renovados e o Espírito de Deus habitaria neles. A paz não seria apenas externa, entre as nações, mas também interna, uma paz que vinha da reconciliação com o Criador. A promessa dessa aliança eterna trazia consigo a garantia de que Israel seria restaurado para sempre, e Deus seria o seu protetor. Ezequiel proclamou que nenhum inimigo ousaria se levantar contra o povo de Deus novamente, pois o Senhor seria o seu escudo. Essa paz duradoura não seria apenas política ou militar, mas, acima de tudo, espiritual. O pecado, que havia afastado Israel de Deus, seria finalmente vencido e a justiça reinaria. Essa visão de Ezequiel trouxe uma esperança renovada a um povo que, por tanto tempo, viveu sob o peso do julgamento. Com a aliança eterna estabelecida, Ezequiel viu o futuro glorioso de Israel sob a proteção divina. Mas essa visão também carregava um aviso. Antes que a paz definitiva pudesse ser alcançada, haveria uma última batalha. Uma batalha que colocaria à prova a fidelidade do povo e mostraria o poder absoluto de Deus sobre seus inimigos. E essa batalha se desenrolaria de forma épica com a profecia sobre a invasão de Gog e Magog, revelando o último confronto antes da plena restauração de Israel. Em uma das visões mais impressionantes de Ezequiel, Deus revelou o que seria a última e mais terrível batalha antes da completa restauração de Israel, a invasão de Gog e Magog. Esses nomes, envoltos em mistério, simbolizavam forças poderosas e hostis que se levantariam contra o povo de Deus no fim dos tempos. Ezequiel descreveu uma cena épica, onde um exército colossal viria do norte, com o propósito de destruir Israel e desafiar o próprio Senhor. Era uma batalha apocalíptica, onde as forças do mal se reuniriam para tentar desmantelar os planos divinos. Gog, o líder dessa invasão, foi retratado como um rei ambicioso, comandando uma coalizão de nações que marchariam contra Israel. Ezequiel viu essa investida com clareza e soube que ela não era apenas uma ameaça física, mas também espiritual. No entanto, apesar do terror que essa invasão traria, Deus assegurou ao profeta que essa batalha já estava predestinada a falhar. O Senhor, em sua justiça e poder, se levantaria contra Gog e suas tropas, demonstrando que nenhuma força no universo poderia vencer aqueles que estão sob sua proteção. O objetivo de Deus, ao permitir essa invasão, era claro: mostrar ao mundo inteiro seu poder soberano. As nações veriam que, mesmo diante de um exército avassalador, Israel estaria protegido pelo próprio Criador. Ezequiel descreveu cenas de destruição total sobre os inimigos de Deus. O céu escureceria com o fogo e a fumaça, e os próprios elementos da terra se voltariam contra Gog e suas tropas. A batalha seria curta, mas devastadora. Deus interviria de forma sobrenatural, exterminando aqueles que ousaram se levantar contra seu povo. Era o desfecho de uma história de provações e redenção. Após essa última batalha, Ezequiel viu um novo capítulo se abrir para Israel. Gog e Magog, que representavam o auge da rebelião contra Deus, seriam derrotados para sempre, e a paz final seria estabelecida. O povo de Israel não precisaria mais temer invasores ou inimigos, pois Deus havia demonstrado sua fidelidade e poder de forma inequívoca. E assim, o caminho para a completa purificação do povo estava aberto. Israel, agora purificado e restaurado,
veria uma nova era de paz e prosperidade, mas essa paz precisaria ser acompanhada de uma profunda purificação espiritual. Após a derrota de Gog e Magog, Ezequiel viu que não bastava vencer os inimigos externos de Israel. Era necessário que houvesse uma purificação interna, uma transformação espiritual que marcasse o verdadeiro início de um novo ciclo para o povo de Deus. A purificação de Israel não era apenas uma questão de eliminar os ídolos ou as práticas pagãs. Era uma renovação completa do coração e da mente, onde o povo seria levado a um arrependimento profundo e genuíno. Deus desejava um Israel purificado, não apenas em suas ações, mas também em seu espírito, para que pudessem verdadeiramente andar em seus caminhos. Essa purificação seria um novo começo para a nação. Ezequiel proclamou que Deus limparia Israel de todas as suas impurezas, uma limpeza tão profunda que nada ficaria escondido. O pecado que havia contaminado o povo seria finalmente removido. O arrependimento seria o primeiro passo, mas o processo seria conduzido pelo próprio Deus. Ele prometeu que, assim como os campos são regados pela chuva, assim também seu povo seria purificado pelo Espírito Santo. Não haveria mais espaço para o orgulho ou a rebelião, apenas humildade e uma busca sincera pela santidade. Com essa purificação, Deus restauraria o relacionamento quebrado entre ele e Israel. Ezequiel previu que o povo de Deus finalmente compreenderia a profundidade de seus erros e o custo de sua desobediência. O exílio e a destruição de Jerusalém, embora dolorosos, haviam sido instrumentos necessários para trazer essa purificação. Agora, Deus oferecia um novo começo, onde Israel poderia viver em aliança com ele, de forma plena e verdadeira. Era a oportunidade de recomeçar, sem as manchas do passado, e construir um futuro onde Deus seria o centro de todas as coisas. Esse novo começo significava também uma nova responsabilidade. Ezequiel sabia que, para que essa purificação fosse completa, o povo precisaria permanecer vigilante. A restauração e a paz duradouras só seriam possíveis se Israel continuasse a caminhar fielmente com Deus. Mas essa era uma missão possível, pois o próprio Deus estava no controle, guiando cada passo de seu povo. Com o coração purificado, Israel estava pronto para receber as bênçãos prometidas. E, com essa purificação, vinha também o julgamento das nações vizinhas, que haviam sido cúmplices na destruição de Israel. Ezequiel não apenas profetizou sobre o futuro de Israel, mas também recebeu revelações sobre o destino das nações vizinhas que haviam se alegrado com a queda de Jerusalém. Deus, em sua justiça, não ignoraria os atos cruéis dessas nações. Elas, que aproveitaram o momento de fraqueza de Israel para atacá-lo e humilhá-lo, agora enfrentariam o julgamento divino. Ezequiel viu que o julgamento de Deus não se limitava ao seu povo, mas se estendia a todos os que haviam agido contra a justiça e a bondade. As nações que haviam levantado a mão contra Israel veriam sua própria ruína. Entre essas nações estavam Amon, Moabe, Edom, Filístia e Tiro. Cada uma delas receberia a justa retribuição por suas ações. Ezequiel detalhou como cada uma dessas nações seria destruída, não apenas como uma punição por seus atos contra Israel, mas também como uma demonstração de que Deus é soberano sobre todas as nações. Elas haviam se levantado em orgulho, acreditando que poderiam explorar o sofrimento do povo de Deus, mas agora enfrentariam o juízo divino. A queda dessas nações seria um testemunho para o mundo de que Deus não tolera injustiça, independentemente de quem a comete. O julgamento das nações era também uma mensagem de esperança para Israel. Enquanto eles enfrentavam o exílio e a destruição, Ezequiel assegurava ao povo que Deus não havia esquecido suas promessas. As nações que haviam oprimido Israel não triunfariam para sempre. Deus, em seu tempo, derrubaria seus inimigos e restauraria a justiça. Esse julgamento era uma lembrança de que,
Apesar das dificuldades, o povo de Deus nunca estaria completamente desamparado. Ele observava todas as ações, tanto de Israel quanto de seus vizinhos, e traria justiça a todos. Com o julgamento das nações, Deus estabelecia sua soberania global, mostrando que não havia limite para sua autoridade. Ezequiel via nisso um prenúncio de uma nova era, onde Israel não precisaria mais temer seus inimigos. As nações vizinhas, que tantas vezes haviam sido uma ameaça constante, agora seriam silenciadas. Mas enquanto o julgamento das nações estava em curso, Ezequiel também recebeu visões de um futuro para Israel. Um futuro com uma nova liderança, onde o povo de Deus seria guiado por um pastor justo e fiel. Com o julgamento das nações completo, Ezequiel recebeu uma visão de um novo tempo para Israel, onde o povo seria conduzido por uma liderança diferente, um pastor justo e fiel. Esse novo líder não seria como os reis e governantes corruptos que levaram Israel à ruína. Ele seria um pastor que cuidaria de seu rebanho com amor, guiando-os no caminho certo e protegendo-os de todo o mal. Ezequiel anunciou que Deus mesmo levantaria esse novo pastor, alguém que não apenas governaria, mas também traria restauração espiritual para o povo. Era a promessa de um reino de paz e justiça. Essa figura de liderança remete a um tempo futuro, onde o povo de Israel seria finalmente guiado por alguém digno de sua confiança. Ezequiel profetizou que esse pastor reuniria o povo disperso, cuidaria dos feridos e alimentaria os que estavam famintos, tanto física quanto espiritualmente. A imagem do pastor fiel é profundamente simbólica, pois destaca o cuidado e o compromisso de Deus com seu povo. O próprio Deus seria o guardião desse novo líder, assegurando que ele não se desviasse dos caminhos da justiça. Israel teria, enfim, a liderança que tanto ansiava. Além disso, Ezequiel conectou essa visão ao Messias prometido, um rei que viria para estabelecer um reino eterno. Embora o profeta não tenha usado diretamente o termo Messias, suas palavras apontavam para essa promessa de um líder escolhido por Deus que traria paz e prosperidade ao povo. Esse novo líder não apenas restauraria Israel, mas também teria um impacto global, com a promessa de que todas as nações reconheceriam sua autoridade. O futuro de Israel, sob essa nova liderança, seria marcado por uma era de estabilidade e renovação espiritual. Com a promessa desse pastor justo, Ezequiel viu o caminho para a restauração completa do povo de Deus. O exílio seria uma lembrança distante, e o reino de Israel, agora purificado e guiado pela liderança correta, se tornaria um farol de luz para todas as nações. E assim, o profeta preparava o terreno para a última etapa de sua visão: o retorno dos exilados à terra prometida, uma esperança que ardia no coração de cada israelita cativo, ansiando pelo dia em que finalmente voltariam para casa. Para o povo de Israel, disperso e exilado, a profecia do retorno à terra prometida era o que mantinha viva a chama da esperança. Ezequiel, em suas visões, trouxe uma mensagem concreta: o exílio não seria o fim. Haveria um dia em que Deus reuniria todos os exilados e os traria de volta para a terra que ele havia jurado dar a seus antepassados. Essa profecia era mais do que uma promessa de restauração física. Era um sinal de que Deus não havia esquecido seu povo, apesar de sua rebeldia. Ele ainda os amava e estava preparado para restaurá-los por completo. O retorno dos exilados significava mais do que apenas voltar para casa. Para Ezequiel, isso representava a renovação de uma aliança quebrada. Deus os traria de volta, não apenas para reconstruir suas cidades, mas para restaurar a relação espiritual que havia sido destruída pela idolatria e corrupção. O coração de Israel, que uma vez havia se endurecido, seria transformado. O retorno era um convite para uma nova vida, onde o povo poderia caminhar novamente em comunhão com Deus, sem as divisões e barreiras que antes existiam.
Esse retorno não seria um evento imediato, mas uma jornada gradual, onde o povo, ao retornar, também redescobriria sua verdadeira identidade. Ezequiel falou de uma Jerusalém restaurada, onde os muros que haviam caído seriam levantados novamente e onde o templo seria reconstruído como o centro da adoração. Mais do que uma questão territorial, o retorno simbolizava a volta à presença de Deus. A terra de Israel, que tanto significava para eles, seria novamente o lar onde a glória de Deus habitaria entre o povo. Com essa promessa, Ezequiel deu ao povo de Israel uma esperança concreta, algo em que se agarrar em meio ao desespero do exílio. Sabendo que seu retorno estava garantido, eles poderiam resistir às provações que enfrentariam em terras estrangeiras. Mas essa jornada de retorno ainda revelaria muito mais sobre o futuro do povo de Deus. E, no coração dessa visão, estava a promessa de uma nova Jerusalém, uma cidade santa que não seria apenas restaurada, mas transformada para sempre. A visão de uma nova Jerusalém foi o ápice da mensagem de esperança que Ezequiel trouxe ao povo de Israel. Essa cidade santa, reconstruída e gloriosa, simbolizava muito mais do que apenas pedras e muros reerguidos. Ela representava a renovação da relação entre Deus e seu povo, um lugar onde a presença divina estaria eternamente entre eles. Jerusalém, que um dia foi destruída pela corrupção e desobediência, agora seria o centro de uma nova era, onde o pecado não mais reinaria. Ezequiel via essa cidade como o símbolo máximo da fidelidade de Deus, que cumpriria sua promessa de restauração. A nova Jerusalém seria um lugar de justiça e paz, onde Deus habitaria de forma plena. Ezequiel descreveu essa cidade como diferente de tudo o que havia sido antes. Não seria apenas uma cidade restaurada, mas transformada em um lugar perfeito, onde a presença de Deus seria o centro de tudo. O templo, que havia sido profanado, seria reconstruído em toda a sua glória, tornando-se novamente o lugar de encontro entre Deus e seu povo. Era uma visão de uma cidade perfeita, onde a ordem divina reinaria e onde o povo poderia viver em completa harmonia. Essa nova Jerusalém não era apenas um sonho distante, mas uma promessa concreta. Ezequiel acreditava que Deus estava preparando algo extraordinário, algo que não apenas Israel, mas todas as nações veriam e reconheceriam. A glória de Deus estaria tão presente nessa cidade que ela se tornaria um farol de luz para o mundo. Todos os povos reconheceriam que Jerusalém era o lugar onde o Deus verdadeiro habitava, e viriam de todas as partes para adorar e aprender sobre seus caminhos. A nova Jerusalém seria um símbolo eterno da aliança entre Deus e seu povo. Com essa visão, Ezequiel concluiu suas profecias sobre a restauração de Israel. Ele sabia que essa cidade não seria apenas um lugar físico, mas um símbolo de uma nova era. A nova Jerusalém seria o coração de um mundo transformado, onde a justiça, a paz e a presença de Deus reinariam para sempre. Mas antes de essa visão se concretizar, Ezequiel viu que o povo precisaria aprender a viver sob a justiça divina. E o próximo passo seria a divisão da terra entre as tribos, assegurando que todos tivessem um lugar nessa nova realidade. Na visão de Ezequiel, a restauração de Israel não estaria completa sem a divisão da terra entre as tribos, assegurando que cada uma recebesse sua herança justa. Deus, em sua justiça perfeita, planejou uma distribuição equitativa da terra prometida, onde cada tribo teria sua porção designada. Essa divisão não era apenas uma questão prática, mas um ato simbólico que reafirmava a aliança de Deus com seu povo, devolvendo a eles a terra que havia sido perdida. Cada tribo receberia o que lhe era de direito, em uma ordem cuidadosamente planejada por Deus. A divisão da terra significava que, após tantos anos de dispersão e exílio, as tribos de Israel se reuniriam novamente em sua pátria. Era a concretização da promessa que Deus havia feito a Abraão, Isaque e Jacó.
Ezequiel sabia que essa divisão também era uma forma de assegurar que a unidade e a ordem fossem mantidas, evitando que o caos e a injustiça prevalecessem. Cada pedaço de terra carregava o significado profundo da aliança e representava o compromisso renovado de Deus em proteger e abençoar seu povo. Além disso, essa divisão da terra reforçava o conceito de pertencimento e identidade para cada tribo. Cada uma tinha seu papel único dentro da nação de Israel, e a terra que recebiam simbolizava a herança espiritual e física que passariam para suas futuras gerações. Ezequiel viu que, com a restauração do território, também viria a restauração das responsabilidades e deveres de cada tribo. O templo, localizado no centro, seria o ponto de convergência espiritual de todo o povo, unificando Israel em adoração e propósito. Esse novo arranjo territorial também refletia a justiça divina, pois nenhum pedaço de terra seria tomado à força ou disputado. A divisão era estabelecida diretamente por Deus, garantindo que cada tribo fosse tratada de forma justa e honrada. Com essa visão, Ezequiel selava a promessa de que o futuro de Israel seria próspero, organizado e em harmonia com a vontade divina. Mas ainda havia algo mais a ser explorado: o significado mais profundo das visões de Ezequiel, que iam além da superfície, revelando camadas de metáforas e símbolos espirituais. As visões e metáforas presentes nas profecias de Ezequiel são uma das marcas mais distintivas de seu ministério. Suas palavras iam além do literal, carregando símbolos profundos que revelavam verdades espirituais de grande importância. Cada imagem, desde o vale de ossos secos até as rodas dentro das rodas, oferecia uma riqueza de significados que transcendem o tempo. Ezequiel não apenas falava sobre o que estava por vir, mas também ajudava o povo a entender o que já estava acontecendo em um nível espiritual mais profundo. Ele traduziu o invisível em imagens concretas que impactavam o coração e a mente. Uma das metáforas mais poderosas que Ezequiel usou foi a do relacionamento entre Deus e Israel, como um casamento, com Israel representando a esposa infiel que havia traído seu marido. Essa imagem dolorosa capturava perfeitamente a gravidade da situação espiritual de Israel. Era mais do que uma nação se desviando. Era uma traição íntima, uma quebra de confiança entre o Criador e seu povo. Através dessa metáfora, Ezequiel não apenas denunciava o pecado de Israel, mas também oferecia uma maneira clara e emocional de entender a seriedade de sua infidelidade. As visões que Ezequiel compartilhou também continham profundos elementos de juízo e restauração, equilibrando o peso do pecado com a promessa de redenção. O Vale de Ossos Secos, por exemplo, simbolizava a morte espiritual de Israel, mas também a esperança da ressurreição, uma metáfora poderosa sobre o poder restaurador de Deus. Ezequiel usou imagens como essas para transmitir que, embora o pecado trouxesse destruição, a misericórdia de Deus sempre oferecia um caminho de volta à vida. Suas metáforas e visões transformaram conceitos espirituais abstratos em algo tangível e compreensível para seu povo. Essas ricas metáforas e visões são o que tornam Ezequiel um dos profetas mais complexos e fascinantes da Bíblia. Suas palavras desafiaram o povo a olhar além das circunstâncias imediatas e a ver o quadro maior que Deus estava pintando. As profecias de Ezequiel não eram apenas sobre os eventos históricos de seu tempo, mas revelações atemporais sobre a condição humana e a relação com Deus. E, à medida que o profeta explorava essas metáforas e visões, ele preparava o caminho para uma mensagem ainda mais relevante para os dias de hoje. As profecias de Ezequiel, embora enraizadas no contexto histórico de Israel, carregam significados profundos e atuais para os dias de hoje. Sua mensagem de julgamento e redenção fala não apenas ao povo de seu tempo, mas a toda a humanidade,
oferecendo lições universais sobre a relação entre Deus e o ser humano. Ezequiel nos lembra que o afastamento espiritual tem consequências, que a idolatria e a corrupção levam à destruição, mas também que há sempre um caminho de volta, uma possibilidade de renovação. Sua visão de um novo coração e um novo espírito continua a ecoar como uma promessa de transformação. Nos tempos modernos, o chamado de Ezequiel ao arrependimento e à restauração espiritual é mais relevante do que nunca. Vivemos em uma era de distrações e tentações, onde as prioridades espirituais muitas vezes são deixadas de lado em favor de prazeres temporários. Assim como o povo de Israel, as sociedades atuais também enfrentam o risco de perder sua conexão com Deus. As palavras de Ezequiel oferecem um alerta. Sem uma busca sincera pela verdade e pela justiça, a decadência espiritual é inevitável. Mas, ao mesmo tempo, ele nos dá esperança, mostrando que Deus está sempre disposto a restaurar aqueles que se voltam para Ele de coração sincero. O apelo de Ezequiel por uma transformação interior também ressoa fortemente com o mundo contemporâneo. Hoje, as pessoas buscam cada vez mais por mudanças profundas, por algo que vá além das aparências. O profeta nos oferece uma resposta clara. O verdadeiro renascimento começa dentro de nós, quando permitimos que Deus troque nossos corações de pedra por corações de carne. Essa mudança interior é o que traz uma paz duradoura e uma conexão verdadeira com o Criador, algo que muitos continuam a buscar. As visões de Ezequiel sobre o julgamento e a restauração também servem como lembretes de que Deus é justo e fiel. Ele não abandona seu povo, mesmo quando eles se afastam. As profecias de Ezequiel apontam para o futuro, para a promessa de um mundo renovado, onde a justiça e a paz prevalecerão. E enquanto aguardamos o cumprimento final dessas promessas, somos chamados a viver de acordo com os princípios divinos, com corações transformados e mentes voltadas para Deus. As profecias de Ezequiel continuam sendo uma fonte de sabedoria e orientação, convidando-nos a uma vida de fé, esperança e renovação espiritual. As visões de Ezequiel sobre o fim dos tempos estabelecem uma conexão poderosa com o livro do Apocalipse, revelando um panorama profético que ultrapassa os limites de seu tempo e atinge o futuro da humanidade. Tanto Ezequiel quanto João, o autor do Apocalipse, descrevem eventos que envolvem a batalha final entre o bem e o mal, o julgamento das nações e a restauração da criação. A figura de Gog e Magog, que Ezequiel profetizou como liderando a invasão contra Israel, reaparece no Apocalipse como representantes das forças do mal que se levantam no fim dos tempos, mas são derrotadas pela intervenção divina. A conexão entre as visões de Ezequiel e o Apocalipse reforça a ideia de que o fim dos tempos não é apenas um evento cataclísmico, mas o ponto culminante da justiça divina. Em ambas as profecias, a vitória final de Deus sobre o mal é certa, e a restauração completa da criação é garantida. Ezequiel viu a queda de Gog e Magog como um prenúncio de um futuro onde Deus estabeleceria sua soberania para sempre. No Apocalipse, esse tema é expandido, mostrando a destruição definitiva de todas as forças do mal e a inauguração de um novo céu e uma nova terra. Além disso, a visão de Ezequiel sobre o templo restaurado se alinha com a Nova Jerusalém, descrita no Apocalipse. Enquanto Ezequiel viu um templo físico sendo reconstruído, como o centro da adoração de Israel, João, em sua visão, viu uma Nova Jerusalém descendo do céu, onde não haveria mais necessidade de um templo físico, pois a presença de Deus estaria completamente entre o seu povo. Essas visões, embora diferentes em detalhes, apontam para o mesmo destino. Um tempo em que a separação entre Deus e a humanidade será eliminada e a comunhão plena será restaurada. As profecias de Ezequiel e do Apocalipse nos lembram de que, apesar das dificuldades e provações que enfrentamos no presente,
O plano de Deus é maior e mais glorioso do que podemos imaginar. Ambas as visões nos convidam a olhar para o futuro com esperança, sabendo que, no final, a justiça prevalecerá, o mal será derrotado e a criação será renovada. Ezequiel nos oferece um vislumbre desse futuro, enquanto o Apocalipse nos mostra seu cumprimento final, revelando que Deus sempre esteve e sempre estará no controle. O legado de Ezequiel é muito mais do que uma história antiga de juízo e restauração. Ele fala diretamente ao coração de cada um de nós hoje. Suas visões revelam a justiça de Deus, mas também a sua imensa misericórdia. E assim como o povo de Israel, que precisou se arrepender e retornar a Deus para encontrar redenção, nós também somos chamados a tomar uma decisão. Ezequiel apontava para uma restauração futura, e hoje sabemos que essa restauração é encontrada em Jesus Cristo. Ele é o cumprimento da promessa de um novo coração, de um novo espírito, de uma nova vida. Jesus é aquele pastor justo que Ezequiel vislumbrou, o líder que guia suas ovelhas com amor e verdade. Ele veio ao mundo para nos resgatar, para nos livrar das correntes do pecado e nos trazer de volta ao caminho da vida. Assim como Ezequiel convidou o povo de Israel a se arrepender, eu faço esse convite a você hoje. Talvez você esteja se sentindo distante de Deus. Talvez tenha se perdido nas preocupações deste mundo. Mas assim como Deus nunca desistiu de Israel, Ele também nunca desistiu de você. Jesus está pronto para te receber. Basta que você abra seu coração e o aceite como seu Salvador. Aceitar Jesus não é apenas uma escolha de momento, é uma transformação de vida. Ele nos promete não só a restauração espiritual aqui e agora, mas também a vida eterna com Deus. Tudo o que Ezequiel profetizou sobre um futuro glorioso encontra sua realização em Cristo. A Nova Jerusalém, a paz eterna, a presença constante de Deus, tudo isso está à sua disposição quando você entrega sua vida a Jesus. Ele é a ponte entre nós e Deus, o único caminho para a verdadeira redenção. O sacrifício que Ele fez por nós na cruz é a prova do amor incondicional de Deus por cada um de nós. Hoje, você tem a oportunidade de experimentar essa redenção. Aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador é o passo que muda tudo. É o início de uma nova jornada, onde, assim como Ezequiel profetizou, Deus tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne. Se você sente esse chamado, não deixe para depois. Jesus está de braços abertos, esperando por você. Aceite o convite de transformação e comece hoje a viver essa nova vida. Abra seu coração e deixe Jesus ser o Senhor da sua vida. Ele está esperando por você. Tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários um crucifixo muito bonito e barato. E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.